Na cerimônia de premiação do meu irmão, a segurança me parou. Mostre, senhora, a senhora não está na lista. Ah, meu irmão, Ethan, sorriu para a esposa, minha irmã é só uma funcionária inútil. Ela deveria ter se casado com um oficial de verdade. Ele não tinha ideia de que meu trabalho administrativo estava prestes a salvar sua vida e destruir seu orgulho no mesmo dia. Meu nome é Sofia Reis. Tenho 34 anos e nesta brilhante manhã de maio, o próprio ar que eu respirava parecia o prelúdio de uma traição familiar. A sensação veio com vento salgado e cortante enquanto eu dirigia meu carro sobre o majestoso arco da ponte da Baía de Chesapeake, com o sol refletindo na água de uma forma alegre demais para a ocasião. À frente ficava o terreno sagrado da Academia Naval dos Estados Unidos em Anápolis, um lugar onde as imponentes paredes de tijolos vermelhos pareciam vibrar com sussurros de honra, disciplina e um tipo muito específico de dever masculino. Assim que encontrei uma vaga para estacionar, observei as orgulhosas famílias militares com suas posturas eretas, os rostos radiantes enquanto passeavam pelos gramados verdes imaculados. Seus filhos e filhas, os aspirantes, erguiam-se como estátuas em seus trajes brancos imaculados, a personificação de um legado que eu herdei, mas nunca me foi realmente permitido reivindicar. Um nó silencioso e complexo de orgulho pelo meu irmão mais novo, Ethan, apertou meu peito. Era um sentimento que eu havia aprendido a moderar ao longo dos anos, a proteger com uma camada desgastada de resignação. Eu sabia qual era o meu papel hoje. Era um papel que eu vinha desempenhando há 15 anos, uma atuação bem ensaiada como a irmã mais velha que me apoia, a nota de rodapé silenciosa na grande história da heroína da família. Eu era uma sombra, um nome sussurrado ao fundo. Respirando fundo para me acalmar, preparei-me para mais uma vez desempenhar o papel de irmã com o trabalho administrativo. No posto de controle de segurança principal, usei um sobretudo bege simples que eu havia escolhido deliberadamente para esconder o uniforme impecável por baixo, escondendo a patente que repousava sobre meus ombros. Um jovem suboficial, com o queixo cerrado pela seriedade de seu posto, pegou minha identidade. Ele era todo profissionalismo até seus olhos percorrerem a lista de convidados em seu tablet. Ele olhou para mim, com uma ruga de confusão se formando entre as sobrancelhas. Senhora, me desculpe, disse ele com a voz educada, mas firme, treinada para ser inabalável. Não tenho nenhuma Sofia Reis na lista de convidados do Tenente Reis. Ele virou a tela do tablet para mim, um gesto que provava que o erro não era dele. A lista que tenho é a do capitão David Reis, da senhora Margaret Reis e da senhora Jessica Reis, esposa do tenente. Ele leu cada nome com precisão militar. David Reis, Margaret Reis, Jessica Reis. Cada uma delas foi uma pequena e forte martelada nas minhas costelas. A ausência do meu próprio nome era mais forte do que qualquer um deles. Não foi um erro administrativo. Não foi um descuido. Foi um ato deliberado e calculado de apagamento. Como se convocado pelo pensamento, o SUV preto reluzente e ostentoso que minha família preferia parou no portão. A porta se abriu e Ethan emergiu, parecendo um herói conquistador em seu uniforme branco perfeitamente ajustado, o uniforme aparentemente irradiando luz própria contra sua pele bronzeada. Ele me viu ali, viu a postura de desculpas do guarda, e um sorriso lento e cúmplice, o tipo de vitória que só um rival de longa data pode saborear, surgiu em seus lábios. Em vez de se adiantar para defender a irmã, ele se inclinou em direção à esposa Jéssica e disse, com a voz perfeitamente clara para que eu e o guarda ouvíssemos, provavelmente alguma confusão burocrática. Ela deveria ter se casado com um oficial de verdade em vez de ficar mexendo com planilhas. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Minha mãe, Margarete, de repente achou o fecho do seu antigo broche de pérolas o objeto mais fascinante do mundo, suas mãos agitando-se num gesto teatral de evitação. Meu pai, David, um capitão aposentado, simplesmente franziu a testa, o rosto uma máscara de profunda e impaciente irritação, não pelo insulto, mas pela cena pública que sua filha estava causando. Eles nem olharam para trás. Passaram pelo posto de controle, deixando-me para trás como se eu fosse uma bagagem que alguém tivesse perdido, um item perdido que ninguém se importava o suficiente para reclamar. Um rubor quente e penetrante, que nada tinha a ver com o sol, tomou conta do meu rosto. As palavras de Ethan foram um tapa, mas o silêncio dos meus pais foi o verdadeiro veneno. Foi cumplicidade. Foi a confirmação final e silenciosa de uma vida inteira ouvindo que eu era inferior. O jovem suboficial, agora preso naquele drama familiar excruciante, começou a falar, com a voz carregada de desconforto profissional. Senhora, vou ter que pedir que se afaste. Não discuti. Não protestei.
Simplesmente fiquei ali com a postura rígida, a espinha como uma vara de gelo, observando-os partir. Observei-os desaparecer no solo sagrado que me rejeitara sob seu comando. Naquele momento de profundo abandono público, a mágoa não desapareceu. Simplesmente se cristalizou. Esfriou e endureceu, transformando-se em algo completamente diferente. Uma decisão se formou em minha mente, fria e dura como aço. Tudo bem que acreditem. Uma calma perigosa se instalou sobre mim. A tempestade dentro de mim se acalmou, sua energia caótica se consolidando em um único e nítido ponto focal. A apresentação de hoje seria inesquecível. Ele não veria uma única lágrima. Eu não lhes daria essa satisfação. Parado ali, nos jardins bem cuidados da academia, um pária no portão, senti o momento presente se dissolver. A dor das palavras de Ethan se tornou uma chave, abrindo um cofre de memórias que eu havia guardado por muito tempo. A mulher fria e controlada que eu era agora desapareceu, e em seu lugar estava o fantasma de uma adolescente, sempre parada do lado de fora de um círculo de luz, olhando para dentro. A lembrança que primeiro surgiu estava impregnada do cheiro de carvão e grama recém-cortada. Era o dia em que a carta de aceitação de Ethan na academia chegará. Meu pai, um homem que raramente demonstrava emoção além de um aceno estoico ou uma carranca severa, havia se transformado. Ele havia organizado um enorme churrasco no quintal, convidando o que parecia ser todos os oficiais aposentados e da ativa num raio de 80 quilômetros. Ele estava em pé perto da churrasqueira, com uma pinça em uma mão e uma cerveja na outra, sua voz ecoando com um orgulho que ele nunca usou comigo. Ele passou o braço em volta dos ombros de Ethan e o apresentou repetidamente como o herdeiro do legado de reis. Mais tarde, minha mãe trouxe um bolo enorme da padaria local, daqueles com cobertura excessivamente doce e decorações retocadas. Em letras azuis em negrito estava escrito: "Parabéns, futuro almirante." O mundo inteiro, ao que parecia, parou de girar por um instante. Não era apenas uma festa. Era uma coroação, uma declaração pública do filho escolhido. Eu, sua irmã mais velha, era apenas uma plebeia na multidão, uma espectadora de uma cerimônia realizada no meu próprio quintal. Sorri, bati palmas e me senti total e completamente invisível. O universo tem um senso de ironia cruel. Naquela mesma semana, ganhei um prêmio em uma feira nacional de ciências. Meu projeto, um algoritmo criptográfico complexo, foi reconhecido como um dos mais promissores do país. Lembro-me de segurar o prêmio nas mãos, uma pesada medalha folheada a ouro presa a uma fita grossa. Por algumas horas me permiti sentir uma pontada de esperança. Talvez isso, pensei, bastasse. Encontrei meu pai perto da lareira naquela noite, lendo o Wall Street Journal. Aproximei-me dele timidamente como uma criança oferece um desenho, meu coração batendo forte com uma necessidade desesperada de sua aprovação. "Pai", eu disse, minha voz quase um sussurro, "eu ganhei." Ele estendeu a medalha e a pegou, sem tirar os olhos do jornal. Olhou para a gravura intrincada com a expressão imutável. "Bom trabalho, querida", murmurou, as palavras automáticas, desprovidas de qualquer calor humano. Ele me devolveu o papel e dobrou o papel. Eu só estava pensando que o Ethan vai precisar de um programa sério de treinamento físico para se preparar para o verão dos calouros. E assim, de repente, o momento passou. O assunto, como sempre, voltou para Ethan. A medalha de ouro na minha mão de repente pareceu pesada, não com o peso da conquista, mas com o peso morto da decepção. Seu brilho parecia diminuir sob as luzes fluorescentes da nossa sala de estar. Mais tarde naquela noite, sozinho no meu quarto, abri uma velha caixa de madeira onde guardava coisas esquecidas, bugigangas da infância, cartas antigas. Coloquei a medalha lá dentro, aninhei-a entre um buquê seco e uma moeda de prata do meu avô e fechei a tampa. Tornou-se um segredo que guardei do mundo, um lembrete silencioso e doloroso de que minhas vitórias, não importando o quão significativas fossem em meu próprio mundo, eram simplesmente invisíveis no deles. Essa sensação de invisibilidade se cristalizou alguns anos depois, na noite em que lhes contei minha escolha de carreira. Eu havia reunido toda a minha coragem para anunciar que havia sido aceito no programa de inteligência naval. Meu pai tirou o som da TV, seu rosto endurecendo na máscara de desaprovação que eu conhecia tão bem. Ele me encarou do outro lado da mesa de centro, seu silêncio mais intimidador do que qualquer grito. "Inteligência", disse ele finalmente, a palavra com gosto de insulto em sua língua. "Essa é uma função de apoio, Sofia. É para pessoas que não conseguem se dar bem em combate. A família Reis não é equipe de apoio." Minha mãe, sempre a pacificadora, interrompeu com um sorriso apaziguador. "Agora, David", disse ela suavemente, pousando a mão em seu braço, "talvez seja mais seguro para ela assim."
Suas palavras pretendiam ser um conforto, mas eram uma adaga. Mais segura para ela. A implicação era clara. Eu era fraca, frágil, precisava de proteção. Não adequada para o perigo real e glorioso para o qual homens como meu pai e meu irmão nasceram. Eles não viam minha escolha como estratégica, como um tipo diferente de guerra travada com intelecto e análise. Viam-na apenas como um desvio do caminho de glória que haviam traçado, uma falha silenciosa em manter a tradição familiar. Essa foi a base sobre a qual toda a minha carreira foi construída, a rejeição deles. Esse foi o combustível. O ressentimento silencioso e ardente causado por 1000 pequenos cortes forjou em mim uma resolução que eles jamais conseguiriam entender. Minha família acha que eu brinco com planilhas. Eles me imaginam em um escritório governamental estéril, um cubículo bege, e meu maior desafio diário é um papel preso na impressora. A amarga ironia é que eles não estão totalmente errados quanto à parte estéril. Eles simplesmente não têm noção do que essa esterilidade realmente contém. Eles não sabem nada sobre o lugar que chamamos de tanque, uma instalação fortificada enterrada nas profundezas do subsolo, protegida de qualquer forma de espionagem eletrônica. O ar é frio, reciclado e carrega o zumbido baixo e constante de servidores potentes. Não há janelas. A única luz vem da gigantesca parede curva de telas à minha frente, um mosaico de mapas brilhantes, imagens de drones e linhas de código em cascata. Este era o meu escritório. Este era o meu campo de batalha. Lembro-me de uma noite em particular, uma terça-feira que se transformou em quarta-feira. O ar no tanque estava carregado de uma tensão quase perceptível. Estávamos coordenando um resgate de reféns de alto risco no Mar Vermelho. Um petroleiro civil havia sido abordado por piratas, e uma dúzia de vidas estavam em jogo. Minha equipe de analistas me alimentava com fluxos de dados em um ritmo calmo e concentrado, com suas vozes baixas e firmes no meu fone de ouvido. Meu trabalho era enxergar o tabuleiro inteiro, conectar os pontos mais rápido do que o inimigo. Viper 1, confirme a localização do alvo. Você está a 2 microfones de distância, eu disse no meu fone de ouvido, minha voz calma, sem revelar a adrenalina que corria em minhas veias. Na tela principal, uma imagem térmica de satélite mostrava um conjunto de assinaturas de calor no convés do petroleiro. Eagle Eye, me dê a resolução térmica na ponte. Preciso de uma contagem de pessoal. A imagem se aguçou, 7x, 12 reféns amontoados. A vida de uma equipe SEAL, a Viper 1, dependia da minha próxima série de comandos, da minha capacidade de processar e prever. Não era uma planilha. Era uma partida de xadrez de alto risco, onde os peões eram vidas humanas, e eu era quem movia as peças mais importantes pelo tabuleiro. Foi naquele momento de pico de concentração, quando eu estava prestes a dar sinal verde, que meu celular pessoal guardado no bolso vibrou. Foi uma intrusão chocante e indesejada de outro mundo. Por uma fração de segundo, pensei em ignorar, mas protocolo é protocolo. Peguei a mensagem. Era uma mensagem do Ethan. A mensagem brilhou na telinha, um farol de ignorância casual vindo de um mundo distante. Aproveitando o fim de semana em Washington, indo aos museus, aposto. Não se esforce muito nesses relatórios, mana. Li as palavras e uma onda fria e amarga de ironia me invadiu. Lá estava eu, em uma luta de vida ou morte contra traficantes armados, minha mente levada ao limite absoluto, e no mundo dele, eu era sua irmã mais velha chata, uma turista na minha própria vida, afogada em papelada. O apelido condescendente, mana, pareceu uma última tentativa. Respirei fundo, meus dedos apertando o telefone por um segundo antes de apertar o botão de ligar, mergulhando a tela na escuridão. Guardei-o de volta no bolso. Minha atenção voltou para a parede de telas, e minha voz soou mais fria e ríspida do que antes. Aguarde, Viper 1, ordenei, meus olhos captando um lampejo de movimento em uma transmissão secundária. Um pequeno barco de pesca apagado, aproximando-se do petroleiro pela popa. Não constava em nenhuma carta marítima. Era um fantasma. Eagle Eye, concentre-se naquele barco de pesca. Agora. A imagem térmica se aproximou. O barco estava frio, mas as formas lá dentro não. Mais 6 assinaturas de calor, armadas, uma emboscada. Eles aguardavam o embarque dos SALS. Viper 1, abortar. Abortar. Minha voz saiu ríspida, cortando o silêncio do tanque. Repito, aborte a brecha. Você tem uma força hostil secundária se aproximando da sua sexta base. Eles estão te levando para uma área de destruição. Uma onda de alívio silenciosa e profunda percorreu a sala quando a equipe SEAL confirmou as novas ordens. Minha análise, naquela fração de segundo, acabará de salvar suas vidas. Horas depois, às 3 da manhã, finalmente voltei para o meu apartamento vazio em Washington, D.C.
A adrenalina havia sumido, deixando para trás uma exaustão profunda. As luzes da cidade brilhavam através da minha janela, uma galáxia de estranhos, nenhum dos quais sabia o que tinha acabado de acontecer na escuridão do outro lado do mundo. Caminhei até o armário de bebidas com movimentos pesados, e servi 2 dedos generosos de bourbon do Kentucky em um copo grande. Sem gelo. Fiquei perto da janela, agitando o líquido âmbar. O silêncio da sala contrastava fortemente com o caos controlado do meu trabalho. Pensei nos homens da Viper 1, companheiros de equipe cujos rostos eu jamais veria, cujos agradecimentos jamais ouviria. Pensei na sequência de vitórias atribuídas a fontes anônimas de inteligência. A solidão era o preço desse poder silencioso. Minha família achava que eu empurrava papéis. Eles não faziam ideia de que aqueles papéis continham os destinos das nações, que a tinta da minha caneta podia mover exércitos e alterar o equilíbrio de poder. Eles viam um trabalho burocrático. Eu via um tabuleiro de xadrez global. Eu já havia aceitado os termos do meu serviço há muito tempo. Aceitei a solidão, o sigilo, o peso esmagador de tudo isso, porque a missão sempre foi mais importante do que um ego ferido. A esperança chegou quando eu menos esperava, não em um momento de glória, mas no silêncio de um escritório de canto no Pentágono. Cheirava a couro desgastado, livros velhos e café fresco. 2 dias depois da operação no Mar Vermelho, 2 dias depois que a mensagem de texto de Ethan cortou a tensão do tanque, fui convocado pelo general Miller. Ele era meu comandante, um general 4 estrelas com reputação de ser tão brilhante quanto durão. Seu escritório dava para o Potomac, e as paredes eram cobertas não de medalhas, mas de mapas e fotografias dele com soldados em campo. Ele gesticulou para que eu me sentasse enquanto caminhava até uma máquina de café, que cantarolava baixinho num canto. Você parece exausta, Sofia, disse ele, de costas para mim. O uso do meu primeiro nome era incomum, um sinal de que não se tratava de uma reunião formal. Ele se virou e me entregou uma caneca de cerâmica pesada cheia de café preto fumegante. Foi um gesto simples, mas no contexto da minha vida, pareceu monumental. Ele se sentou atrás de sua grande mesa de mogno e olhou para mim, seu olhar direto e penetrante, mas completamente isento de julgamento. Era o tipo de olhar que fazia você se sentir visto, verdadeiramente visto, não apenas como um subordinado ou um conjunto de habilidades, mas como uma pessoa. Você salvou 12 vidas na outra noite, afirmou ele, com a voz grave e firme, e as vidas de toda a equipe SEAL. O relatório oficial não terá seu nome por razões óbvias, mas eu sei, e o presidente sabe. Ele se inclinou um pouco para frente, olhando nos meus olhos. Você deveria se orgulhar disso. Olhei para ele, o calor da caneca de café penetrando em minhas mãos frias. Por um momento não consegui falar. No meu mundo, elogios eram uma língua estrangeira. O conceito de ser reconhecido pelo que eu fazia, e não pelo que eu deixava de ser, era tão estranho que minha mente lutava para processá-lo. Senti uma rachadura se formar na fachada gélida que eu havia construído com tanto cuidado ao meu redor. Eu não era a filha do Capitão Reis. Eu não era a irmã ofuscada de Ethan. Naquele quarto, com aquele homem, eu era apenas Sofia. Pela primeira vez em muito tempo, aquilo parecia o suficiente. Ele deixou o silêncio pairar por um instante, permitindo que suas palavras ecoassem. Então continuou. O Estado-Maior Conjunto vem discutindo a Operação Blackwater. Já faz tempo demais. Acreditamos que partes dela agora podem ser desclassificadas. Pesquei, com a mente a mil. A Operação Blackwater era minha obra-prima, uma campanha de inteligência de vários anos que desmantelou uma rede global de financiamento do terrorismo. Era o trabalho do qual eu mais me orgulhava, e estava soterrado sob camadas da mais alta credencial de segurança. A decisão foi tomada, disse ele, com um leve sorriso nos cantos da boca. É hora de começarmos a reconhecer nossos heróis nas sombras. O Departamento da Marinha o indicou oficialmente para a Medalha de Serviço Distinto. Senti o ar escapar dos meus pulmões. A Medalha de Serviço Distinto era uma das maiores honrarias não relacionadas a combate. Um reconhecimento reservado a oficiais superiores que demonstravam serviço excepcionalmente meritório em uma posição de grande responsabilidade. Fiquei em silêncio, atordoado. Ele começou a falar sobre minha carreira, referindo-se a operações específicas, sucessos estratégicos e avanços analíticos, realizações que eu havia guardado em arquivos confidenciais, realizações que até eu quase havia esquecido na agitação implacável da próxima missão. Ele viu o quadro completo, toda a tapeçaria da minha carreira, não apenas os fios desconexos e sem sentido que minha família percebia. Uma emoção desconhecida se formou na minha garganta. No impulso e impulsionado pela segurança inesperada daquele espaço,
Ouvi-me confessar a única coisa da qual nunca falei. Senhor, eu disse, minha voz quase um sussurro, minha própria família. Eles acham que eu trabalho em escritório. Acham que eu trabalho com papel. Eu esperava um aceno de simpatia, talvez um olhar de pena. Em vez disso, o general Miller recostou-se na cadeira e soltou uma risada profunda e estrondosa. Não era uma risada de ridículo. Era uma risada de puro deleite, de alguém que apreciava uma grande ironia cósmica. Um trabalho burocrático, rugiu ele balançando a cabeça em descrença. Bem, então inclinou-se para a frente novamente com os olhos brilhando com uma ideia repentina e brilhante. Nesse caso, acho que devemos dar a eles a maior surpresa de suas vidas. Ele fez uma pausa, deixando a ideia se formar, o mestre estrategista enxergando uma nova jogada no tabuleiro. A cerimônia de premiação do seu irmão é mês que vem, não é em Anápolis? Assenti, confuso. Como seria poético, disse ele com um sorriso ainda maior, reconhecer 2 filhos do Capitão Reis no mesmo dia, por 2 formas tão diferentes, mas igualmente vitais, de serviço a esta nação. Suas palavras pousaram na paisagem silenciosa e árida da minha esperança e floresceram. Uma ideia selvagem e audaciosa criou raízes em minha mente, a ideia de que minha verdade, minha história real, poderia finalmente ser trazida à tona, não por minhas próprias explicações desesperadas, mas pelo reconhecimento oficial e inegável da Marinha dos Estados Unidos. O pensamento era aterrorizante e inebriante. A semente de esperança que o general Miller havia plantado parecia frágil, um delicado broto verde no solo árido do meu coração. Mas minha memória, de um jardineiro muito mais cínico e experiente, imediatamente evocou o fantasma do último 4 de julho, um dia que serviu como um lembrete perfeito e sufocante de por que tal esperança era algo perigoso de se alimentar. A cena se repete na minha mente como um filme caseiro desgastado, um quadro da perfeição americana por excelência. O amplo quintal dos meus pais no subúrbio da Virgínia, carregado com o aroma defumado e saboroso dos hambúrgueres e cachorros quentes chiando na enorme churrasqueira a gás do meu pai. Uma bandeira americana, a própria Old Glory, tremulava orgulhosamente em um mastro na varanda. Uma grande caixa térmica como em azul transpirava sob o sol da tarde, abarrotada de latas de Miller Lite e Coca-Cola. Era uma pintura rockefelliana perfeita de família e patriotismo. Como sempre, eu era apenas parte do cenário de fundo, um detalhe para completar a composição. Verdadeiro foco. O sol em torno do qual todo o nosso sistema solar familiar era forçado a orbitar, era Ethan. Ele comandava a corte no convés recém-pintado, com uma cerveja na mão, entretendo uma plateia extasiada com uma história de sua última missão no Golfo Pérsico. Era uma boa história, admito, cheia de motores rugindo, impasses tensos e decisões em frações de segundo. Era também cerca de 80% ficção. Eu sabia disso porque tinha lido o relatório oficial pós-ação, um documento tão sigiloso que sua existência era um segredo. Eu sabia que no evento real, ele era um personagem secundário, um oficial competente que cumpria seu dever. Mas ali no palco, sob o olhar apaixonado do nosso pai, ele se havia atribuído o papel principal. Meu pai, com um rosto radiante de um orgulho indireto que era quase doloroso de assistir, concordava, acrescentando detalhes técnicos sobre as especificações do F-18 ou os protocolos do grupo de porta-aviões, emprestando seu próprio peso autoritário à narrativa embelezada. Era uma peça cansativa e previsível, que vinham encenando a vida toda. Eu era, como sempre, o espectador relutante, obrigado por contrato de sangue a aplaudir uma apresentação que eu sabia ser uma fraude. Mais tarde, enquanto meu pai e Ethan estavam imersos em um debate sobre gastos militares, minha mãe segurou meu braço com um aperto gentil, mas firme. Venha me ajudar na cozinha por 1 minuto, querida, disse ela, com a voz alegre e conspiratória. Esse era o seu gesto característico, o gentil chamado a um espaço privado para uma crítica não tão gentil e devastadora. No frescor da cozinha, ela tirou uma tigela grande de salada de batata da geladeira, de costas para mim, enquanto mexia no filme plástico. Você vê a Jéssica lá fora, ela começou, com um tom meticulosamente casual. Ela sabe como cuidar do Ethan. Ela facilita muito a vida dele quando ele está em casa. É um verdadeiro presente, sabia? Ela se virou para mim, seu sorriso uma máscara cuidadosamente construída de preocupação maternal que não alcançava seus olhos. Uma carreira é uma coisa maravilhosa, Sofia. Estamos muito orgulhosos de você, é claro, mas você não deve se esquecer da sua própria felicidade. Eu me preparei. Eu sabia o que viria a seguir. Minha amiga Carol, do Clube do Livro, o filho dela, Mark, ele é um cirurgião ortopédico, sabe, muito bem-sucedido, muito bonito, e finalmente está solteiro de novo.
Eu estava pensando. Deixei que suas palavras me inundassem, cada uma delas um pequeno dardo perfeitamente direcionado. Não se tratava da minha felicidade. Era um julgamento. Era uma declaração silenciosa e firme de que minha vida, aquela pela qual eu havia me sacrificado e lutado, aquela pela qual eu havia construído meticulosamente para mim nas sombras, era fundamentalmente incompleta. Minha carreira, aos olhos dela, não era motivo de orgulho ou realização, mas um espaço temporário, uma sala de espera para o único evento que realmente importava na vida de uma mulher, o casamento. Eu não era um sucesso. Era um problema a ser resolvido, uma ponta solta a ser amarrada em um elegante laço matrimonial com um médico. É muita gentileza sua, mãe, eu disse, com a voz perfeitamente serena, um testemunho de anos de prática. Mas estou feliz. A mentira parecia tênue e frágil no ar entre nós. Quando voltamos ao pátio, o sol começava a se pôr lentamente, lançando sombras longas e dramáticas sobre o gramado. Ethan, agora com 3 cervejas, falava mais alto, sua confiança amplificada pelo álcool e pela plateia bajuladora. Ele me viu, e com uma risada estrondosa, passou um braço pesado e familiar sobre meus ombros. Seu gesto foi o prelúdio de um ataque disfarçado de afeição fraternal. Ei, mana, disse ele, com a voz excessivamente jovial. Ele me puxou um pouco mais para perto, forçando o pequeno grupo de amigos e nossos pais a prestarem atenção. Eu queria te perguntar, ele fez uma pausa para dar um efeito dramático. Quando você vai pedir transferência para um cargo de verdade? A pergunta caiu no círculo repentinamente silencioso como uma granada. Quero dizer, continuou ele, alheio ou indiferente à tensão repentina, um lugar onde você possa realmente fazer a diferença. Deve ser muito chato ficar sentado no Pentágono o dia todo, empurrando papéis. Lá estava, o despedimento público anual de todo o trabalho da minha vida. Diante de todos, ele havia reduzido minha carreira, meus sacrifícios, minhas vitórias secretas e responsabilidades esmagadoras a nada, uma perda de tempo entediante e sem sentido. Ele não estava apenas fazendo uma pergunta. Ele estava dando um veredito. Eu senti naquele momento uma parede de gelo começando a se formar ao redor do meu coração, um mecanismo de defesa que eu havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Começou no meu íntimo e se espalhou para fora, uma barreira fria e cristalina contra a crueldade casual e sorridente de suas palavras. Por fora eu mantinha meu próprio sorriso. Era uma expressão educada, plácida e completamente vazia. Gosto do meu trabalho, Ethan, eu disse, minha voz uma imitação perfeita de calma. Mas lá dentro, atrás daquela parede, senti uma mudança fundamental. O gelo, que durante anos fora apenas um escudo, agora estava se tornando outra coisa. Estava ficando mais alto, mais denso. Não era mais apenas uma defesa. Estava se tornando uma fortaleza. Eu sabia, com uma certeza que me arrepiava, que estava muito, muito perto de atingir seu ápice. Você já passou por um momento em que o tempo parece passar mais devagar? Em que o mundo se reduz a um único ponto hiperfocado de humilhação? Era eu, parado no portão com as palavras educadas e desdenhosas do guarda pairando no ar. Senhora, vou ter que pedir que a senhora se afaste. É a educação que piora tudo, não é? O tom profissional e imparcial que diz, isso não é pessoal. Estou apenas fazendo o meu trabalho, quando tudo na situação parece profunda e dolorosamente pessoal. Meus pés pareciam estar cimentados no asfalto. Eu era uma peça de exposição num zoológico criado pela minha própria família, presa sob os holofotes da crueldade despreocupada deles. Então, através do ar denso e sufocante, um novo som emergiu. Era o ronronar silencioso e confiante de um motor que você só encontra em um sedã preto fornecido pelo governo. O carro parou ao nosso lado e, quando a porta traseira se abriu, o General Miller surgiu. Ele estava em seu uniforme de gala e sob o sol brilhante da manhã. As 4 estrelas em cada um de seus ombros pareciam brilhar com luz própria. Você reconhece um líder quando o vê. Está na postura, na maneira como analisa a cena com um único olhar abrangente. Ele me viu paralisado. Viu o guarda aturdido e minha família observando à distância, e os ignorou como se fossem parte da paisagem. Seu foco era um raio laser apontado diretamente para mim. Quando ele sorriu, foi com um calor genuíno que derreteu uma fração do gelo ao redor do meu coração. Aí está Almirante Reis, disse ele com a voz carregada de uma autoridade fácil, capaz de comandar frotas. Estávamos prestes a enviar um grupo de busca. As palavras não apenas quebraram o silêncio, elas o estilhaçaram. Almirante Reis. Era quase possível ver fisicamente as engrenagens girando e se desfazendo dentro da cabeça do jovem suboficial. A máscara severa de profissionalismo não se quebrou, desintegrou-se.
Seu rosto passou por uma série de emoções com uma velocidade cômica. Primeiro, uma confusão absoluta, depois uma compreensão crescente e, finalmente, uma onda de pânico puro e puro. Sua pele empalideceu. Ele estivera a segundos de expulsar fisicamente um oficial de bandeira, um contra-almirante, de um evento da Academia Naval. Ele sabia, e eu sabia, que no mundo rígido e implacável da hierarquia militar, ele acabará de encarar o abismo de sua própria carreira. Almirante, senhora, minhas mais profundas e sinceras desculpas, gaguejou ele, seu corpo se cumprimentando tão bruscamente que foi um milagre não ter deslocado o ombro. Ele praticamente se jogou nos controles do portão, abrindo a cancela com uma urgência desesperada e frenética. É incrível o que um título pode fazer, não é? O primeiro gostinho de um poder que eu havia conquistado nas sombras agora estava em plena exibição sob o sol. O general Miller colocou a mão leve e me guiou. Ele se inclinou, sua voz um murmúrio baixo e protetor, apenas para meus ouvidos. Você está bem, Sofia? Preciso conversar com você? Meu olhar passou do ombro dele para as 3 pessoas que eram do meu sangue. Elas estavam olhando fixamente, com a boca ligeiramente aberta. Você já viu esse olhar antes, tenho certeza, o olhar de total perplexidade, de queixo caído. Quando o mundo como você o conhece acaba de virar completamente de cabeça para baixo. A velha Sofia, o fantasma da garota que passou a vida desesperada por um pouquinho da aprovação deles, gritava dentro de mim: sim, sim, vá até lá. Faça-os ver. Faça-os entender. Mas aquela garota havia morrido naquele exato local, poucos minutos antes. Voltei-me para o general com a fortaleza de gelo ao redor do meu coração agora completa. Balancei a cabeça uma única vez com decisão. Minha voz, quando falei, era calma e mais fria que o ar reciclado do tanque. Isso não será necessário, general. Obrigado. Tenho a sensação de que eles vão descobrir isso sozinhos hoje. Era isso a encruzilhada. Eu não lhes daria a satisfação de um confronto. Eu lhes negaria a chance de se prepararem, de se recalibrarem, de criarem uma nova performance de orgulho fingido e chocado. Eu queria ver suas reações sem filtros. Eu queria vê-los processar a verdade sem qualquer ajuda minha. Como desejar, almirante, disse o general Miller, e o olhar em seus olhos era de puro e genuíno respeito. Ele se endireitou e, com a mão ainda firme e me apoiando no cotovelo, começou a me acompanhar até o portão. Ele não se limitou a me acompanhar até lá. Ele me conduziu com determinação por um caminho direto em direção aos assentos VIP reservados na frente. Nosso caminho nos levou direto para a fileira onde minha família estava sentada. Mantive o queixo erguido. Mantive os olhos fixos no pódio, na bandeira, no meu futuro. Não lhes dei um único olhar, mas senti o olhar deles sobre mim como uma força física. Quando passamos, ouvi um sussurro engasgado e incrédulo do meu pai para meu irmão: almirante? Aquela única palavra, dita em tom de total descrença pelo homem que havia desprezado o trabalho da minha vida, foi a gota d'água final e ecoante. Uma vida inteira de desprezos passou pela minha mente, a medalha ignorada, as piadas condescendentes, os elogios intermináveis e efusivos ao serviço real de Ethan. Cada momento em que me senti invisível, em ouvir que eu não era o suficiente. Tudo culminou naquela única pergunta sussurrada. A última gota havia caído. O copo não estava apenas cheio. Ele havia se estilhaçado. Hoje não era para pedir a aprovação deles. Aquele navio já havia partido há muito tempo, e eu finalmente estava soltando a corda. Hoje era para forçá-los a aceitar a verdade que eles tão confortavelmente, tão cruelmente, escolheram ignorar. Meu silêncio havia terminado, mas minha resposta não seria dita. Seria ousada. Estava nas 2 estrelas prateadas brilhando em cada um dos meus ombros. O general Miller me conduziu a uma sala de espera privativa, escondida atrás do palco principal, um santuário tranquilo, longe da multidão crescente. A sala era simples, mobiliada com algumas poltronas de couro e uma pequena mesa com uma jarra de água gelada. Ele me deu um aceno de cumplicidade. Espere um momento, almirante. A cerimônia começa em 15 minutos. Então fechou a porta, deixando-me sozinho com meus pensamentos e os sons fracos e abafados da banda de metais afinando lá fora. Caminhei até o espelho de corpo inteiro na parede oposta. A mulher que me olhava era uma estranha e ainda assim, mais eu mesma do que eu jamais fora. Havia uma energia nervosa pulsando sob minha pele, a conhecida descarga de adrenalina que antecede uma grande operação. Não foi diferente. Era uma manobra estratégica que exigia preparação cuidadosa e deliberada. Minhas mãos se moviam com precisão treinada. Tirei o sobretudo bege, a armadura civil que eu usará por tanto tempo. Dobrei-o cuidadosamente e coloquei-o sobre uma cadeira.
Ficou ali, um símbolo macio e amassado da pessoa que eu costumava fingir ser, um fantasma. Por baixo, estava o uniforme impecável da Marinha dos Estados Unidos, o uniforme branco de serviço. Parei um momento para ajustá-lo, alisando o tecido sobre os ombros. Então, de uma pequena caixa forrada de veludo que tirei da bolsa, retirei minha insígnia de patente. 2 estrelas prateadas para cada ombreira. Elas eram frias e pesadas na minha palma. Não se tratava apenas de me vestir para uma cerimônia. Era um ritual silencioso e pessoal. Com movimentos lentos e metódicos, fixei as estrelas nos meus ombros. Cada clique do alfinete no fecho era um som decisivo, uma confirmação final. Clique. É isso que eu sou. Clique. É isso que eu conquistei. Eu não era mais apenas Sofia Reis, a filha quieta. Eu era a contra-almirante Reis, uma oficial da marinha mais poderosa do mundo. Eu estava me vestindo com a verdade. Quando saí da sala de espera e voltei para a área VIP, a atmosfera havia mudado. Os assentos estavam se enchendo, um mar de uniformes e trajes formais. Alguns oficiais superiores, um vice-almirante que eu conhecia do Estado-Maior Conjunto e um general do Corpo de Fuzileiros Navais me avistaram. Seus rostos se iluminaram com genuíno reconhecimento. Almirante Reis, disse o vice-almirante, estendendo a mão. Ouvi dizer que finalmente estão desclassificando a Blackwater. Um trabalho fenomenal. Parabéns. Já deveria ter feito isso há muito tempo, Sofia, acrescentou o general da Marinha com um sorriso áspero e aprovador. Você e sua equipe os ultrapassaram em círculos. Devemos uma a você por isso. Cada aperto de mão, cada palavra de elogio desses homens que entendiam os sacrifícios, que falavam a mesma linguagem de serviço e estratégia. Era como um tijolo sendo colocado na fundação da minha confiança. Era um contraste gritante, quase doloroso, com os olhares frios e confusos que eu sentia vindos da seção de hóspedes. Minha família não me conhecia, mas essas pessoas, meus pares, meus colegas, eles sabiam. O respeito deles era um escudo, uma parede sólida e impenetrável de validação que eu levaria comigo para a batalha que viria. Sentei-me no meu lugar designado ao lado do general Miller, com as costas eretas e as mãos calmamente apoiadas no colo. Então me permiti sentir o peso do olhar deles do outro lado do corredor. Não precisei olhar para saber que estavam me encarando. Eu podia sentir a intensidade do olhar, uma mistura de descrença e uma confusão crescente e apavorante. Eu conseguia imaginar a cena perfeitamente. Meu pai se inclinando, sussurrando urgentemente para minha mãe se abanando com o programa da cerimônia, com os olhos arregalados de choque, e Ethan. Eu conseguia sentir seu olhar mais do que tudo, um raio de perplexidade focado e ardente. Ele estaria olhando para as 2 estrelas prateadas em meus ombros, a verdade impossível e incompreensível delas. Para ele, a matemática não fechava. A irmã de quem ele zombara apenas 1 hora antes, a burocrata chata, ostentava uma patente que a maioria dos homens levava uma vida inteira para alcançar, se é que algum dia alcançariam. Encontrei seu olhar por uma fração de segundo através da multidão, oferecendo nada mais do que um aceno calmo, educado e quase imperceptível. Então voltei minha atenção para o palco, e o jogo havia começado. Pela primeira vez na minha vida, eu não era um peão sacrificado em nome do rei. Hoje eu era rainha e estava prestes a dar checkmate em todos eles. Meu silêncio agora era mais poderoso do que qualquer argumento que eu pudesse apresentar. Era a calmaria antes da tempestade, a respiração silenciosa antes que a verdade fosse finalmente dita em voz alta. O mestre de cerimônias, um capitão com uma voz suave como latão polido, subiu ao pódio. E agora a entrega da medalha de louvor da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais ao Tenente Ethan Reis por serviços meritórios em apoio a operações de combate. Observei, um observador silencioso na primeira fila, meu irmão se levantar. Ele se movia com a confiança fluida e inabalável de um homem que nunca precisou questionar seu lugar no mundo. Um homem que passou a vida inteira ouvindo que era o herói de todas as histórias. Ele subiu ao palco, aceitou sua medalha com um humilde e treinado aceno de cabeça e se virou para o microfone como se tivesse nascido para os holofotes que agora o banhavam em um brilho dourado. Seu discurso de aceitação foi impecável, uma aula magistral de charme e piedade filial. Ele agradeceu à Marinha pela incrível honra e aos seus comandantes pela liderança firme. Então, ele voltou seu olhar carismático para nossa família. Quero agradecer ao meu pai, Capitão David Reis, disse ele, com a voz carregada de uma sinceridade capaz de mover montanhas, por me ensinar o que significa ser um guerreiro, por me mostrar o caminho do dever, da honra e da coragem. Ele sorriu para minha mãe, um sorriso caloroso e afetuoso, e para minha mãe, Margarete, por seu apoio e orações infinitos.
Ele então deu uma piscadela sutil e charmosa para sua esposa e, claro, para minha linda esposa Jéssica por ser minha rocha, minha âncora em cada tempestade. Ele fez uma pausa, um truque de mestre, deixando o peso de sua gratidão pairar sobre a sala. Seus olhos percorreram a plateia, um rei observando sua corte. Por uma fração de segundo, seu olhar passou diretamente por mim, sentado na primeira fila da área VIP. Não houve reconhecimento, nenhuma emoção, nem mesmo um lampejo de reconhecimento. Era como se ele estivesse olhando para um móvel, um estranho, um ocupante de assento. Então ele continuou, concluindo seu discurso com o último floreio patriótico que lhe rendeu aplausos estrondosos e prolongados. Ele não mencionou meu nome em nenhum momento. Naquela omissão muito pública e deliberada, diante de centenas de seus pares e dos líderes mais respeitados da nossa nação, ele fez sua declaração final e definitiva. Você não existe. Foi um corte mais profundo do que qualquer insulto privado jamais poderia ser. Foi um apagamento de um registro público, uma declaração final da minha irrelevância. Enquanto ele saía do palco, absorvendo a adoração, senti o último e tênue lampejo de qualquer sentimento fraternal dentro de mim se extinguir, deixando para trás nada além de uma clareza fria e dura. Quando os aplausos finalmente cessaram, o general Miller não retornou ao seu assento. Em vez disso, com uma determinação silenciosa que imediatamente atraiu todos os olhares na sala, ele caminhou até o pódio. Todo o auditório, um momento antes repleto de ruído, mergulhou em um silêncio repentino e expectante. Um general 4 estrelas saindo do roteiro era um acontecimento por si só. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz dominando o ar, um estrondo baixo que não precisava de amplificação para alcançar os cantos mais distantes do salão. Temos uma adição especial e não programada à cerimônia de hoje, um reconhecimento que, por razões primordiais de segurança nacional, foi mantido em segredo do público até este exato momento. Um murmúrio baixo e intrigado percorreu a multidão. Vi Ethan, agora de volta ao seu assento, inclinar-se e sussurrar para meu pai, com uma carranca confusa franzindo a testa. O general Miller continuou, suas palavras pintando um quadro vívido para a plateia cativada. Frequentemente e com razão, homenageamos os heróis que podemos ver, os combatentes nas linhas de frente, os pilotos nos céus, os marinheiros nos mares. Mas existe outro tipo de herói, aquele que serve nas sombras mais profundas do mundo, cujas vitórias não são medidas em território conquistado, mas em tragédias evitadas, em vidas salvas. Seu campo de batalha é uma rede global de sussurros, dados e segredos. O ar agora estava carregado de expectativa. A plateia estava inclinada para a frente em seus assentos, completamente sob o seu encanto. Hoje, disse o general com a voz ressoando com um orgulho feroz, temos a distinta honra de finalmente reconhecer o comandante da agora desclassificada Operação Blackwater, uma das operações de inteligência mais bem-sucedidas e criticamente importantes da história moderna da Marinha dos Estados Unidos. Eu podia ouvir a voz do meu pai, rouca e confusa, ecoando pelo corredor. Blackwater? Que diabos é Blackwater? Então, o olhar do general Miller se ergueu da multidão, percorrendo as fileiras até pousar diretamente em mim. Ele sustentou meu olhar, um holofote em forma humana, e um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Senhoras e senhores, é uma grande honra e um privilégio pessoal convidá-la ao palco, a contra-almirante Sofia Reis. Por um único e solitário instante não houve nada, silêncio absoluto e ensurdecedor. O mundo parecia suspenso, num universo de descrença atordoada. Então, como um incêndio, uma onda de sussurros varreu o auditório. Almirante Reis. Ele disse contra-almirante? Ao me levantar do meu assento, algo extraordinário, algo lindo aconteceu. Todos os uniformizados presentes naquela sala, desde o alferes mais jovem nas últimas fileiras até os capitães e generais mais condecorados na frente, levantaram-se como um só. Não foi planejado. Não foi coordenado. Foi um reflexo nascido do instinto, do protocolo e de uma vida inteira de disciplina arraigada. Foi respeito, uma onda em cascata de uniformes brancos e azuis em silêncio, em deferência e espanto. Exceto por 3 pessoas. Minha família permaneceu sentada, congelada em suas cadeiras, como se uma górgona os tivesse transformado em pedra. O rosto do meu pai era uma máscara de pura incompreensão. Boquiaberto. A mão da minha mãe estava pressionada com força contra a boca. Seus olhos arregalados com um horror crescente que era quase teatral. O rosto de Ethan estava pálido. O bronzeado confiante e dourado havia desaparecido, substituído por uma palidez pálida doentia, quase verde. Caminhei em direção ao palco, cada passo firme, deliberado, confiante.
Eu podia sentir o peso do meu próprio poder, a autoridade silenciosa e imensa que eu carregara em segredo por tanto tempo. Eu não era mais uma sombra. Eu estava caminhando em direção à luz. No palco, o general Miller tirou a medalha de serviço distinto de sua rica caixa forrada de veludo. Enquanto prendia a prestigiosa medalha ao meu uniforme, ele se inclinou, sua voz um sussurro baixo, dirigido apenas a mim. Hora de contar sua história, almirante. Ele voltou-se para o microfone, mas não se limitou a ler a citação oficial e seca. Ele contou a história. Ele falou do mais jovem contra-almirante da história naval moderna, um fantasma que comandou uma rede global de inteligência das profundezas do mundo das sombras. Falou de vitórias estratégicas que evitaram guerras regionais, de informações que salvaram diretamente a vida de mais de 5.000 civis em um único ano. Ele pintou o quadro de um novo tipo de guerra, travada não com armas, mas com o intelecto. Então desferiu o golpe final devastador e perfeitamente direcionado. No ano passado, disse ele com a voz cheia de ênfase e propósito, foram informações úteis coletadas e analisadas em tempo real pela unidade do Almirante Reis que resultaram diretamente na salvação de um contratorpedeiro americano de uma emboscada catastrófica e coordenada com mísseis antinavio no Golfo Pérsico. Deixei meus olhos vagarem do general da multidão animada para minha família, e observei a verdade detonar em seus rostos. Meu pai parecia ter sido atingido fisicamente, seu corpo rígido, seus olhos vendo algo distante, revivendo uma história que ele nunca conheceu. Minha mãe soltou um pequeno suspiro estrangulado, os nós dos dedos brancos onde sua mão estava pressionada contra os lábios. Mas foi o rosto de Ethan que me lembrarei pelo resto da minha vida. O sangue sumiu completamente. A confusão desapareceu, substituída por uma aurora nauseante e horripilante de compreensão absoluta. Ele sabia exatamente qual era aquele contratorpedeiro. Era o dele. Os aplausos soaram como rugido distante do oceano. De pé naquele palco, com o peso da medalha no peito e o respeito dos meus colegas ao meu redor, senti uma sensação de alívio silencioso e profundo. A batalha havia terminado. A verdade havia sido revelada. Na recepção que se seguiu, um grande salão de baile repleto do tilintar de copos e do zumbido baixo de conversas importantes. Eu não era mais uma sombra. Eu era o centro de gravidade. Um grupo de congressistas do Comitê de Serviços Armados da Câmara estava me parabenizando quando os vi se aproximando. Minha família. Eles se moviam juntos como um animal ferido, um grupo compacto e defensivo cortando a multidão. Ethan ia na frente, seu rosto bonito uma máscara dura e tensa de fúria. Meu pai o seguia com uma expressão indecifrável, uma mistura complexa de choque e algo que eu ainda não conseguia nomear. Minha mãe vinha logo atrás, agarrada ao braço do meu pai, com o rosto pálido. Eles pararam a poucos metros de distância. Os congressistas, sentindo a queda repentina da temperatura, educadamente se retiraram. Ethan não esperou que eles saíssem do alcance da voz. Contra-almirante Reis, disse ele, com a voz num chiado baixo e venenoso. Ele cuspiu o título como se fosse uma maldição. Que apresentação e tanto! Meu pai permaneceu em silêncio, seus olhos, pela primeira vez, se recusando a encontrar os meus. Você mentiu para nós, continuou Ethan, elevando a voz e atraindo alguns olhares curiosos. Você mentiu para todos nós por 15 anos. Você nos deixou acreditar que não era nada, que era um fracasso. Vi o general Miller do outro lado da sala cruzar meu olhar. Ele fez um sinal sutil, quase imperceptível, para um de seus ajudantes. Um jovem e polido tenente-comandante apareceu ao meu lado instantaneamente. Almirante, disse o assessor suavemente, sua voz um contraponto calmo à raiva crescente de Ethan. Talvez essa conversa seja mais confortável na sala de conferências privada. Ele liderou o caminho, e minha família não teve escolha a não ser segui-lo. A caminhada pelo corredor silencioso e acarpetado pareceu uma marcha rumo a uma sentença final e inevitável. Dentro da sala de conferências à prova de som, com a porta firmemente fechada, a raiva cuidadosamente contida de Ethan finalmente explodiu. Por quê? Gritou ele com a voz embargada. Ele começou a andar de um lado para o outro da sala como um tigre enjaulado, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Por que você fez isso com a gente? Você transformou sua própria família em motivo de chacota. Ficou parado me deixando te dar um sermão sobre sacrifício, sobre serviço. Você riu de mim o tempo todo, não é? Ele se virou para me encarar, com os olhos arregalados e um orgulho ferido que eu conhecia muito bem. Era o orgulho dos reis, o orgulho do guerreiro. Eu estava na linha de frente, gritou ele, cutucando o próprio peito com o dedo. Papai estava na linha de frente. Nós servimos. E você?
Você fica sentado no escritório com ar-condicionado, jogando jogos de guerra no computador, e ganha uma medalha maior do que nós dois juntos. É uma piada. É um insulto. Suas palavras eram uma tentativa desesperada e frenética de reconstruir o pedestal do qual ele acabará de ser derrubado. Ele não estava bravo por eu ter mentido. Estava bravo por eu ter tido mais sucesso do que ele. Estava bravo porque meu trabalho burocrático havia salvado sua vida. Deixei-o desabafar. Deixei a tempestade do seu ego se abater sobre a fortaleza calma e silenciosa em que eu havia me transformado. Caminhei até a mesa de reuniões de Mogno. Servi um copo d'água da jarra de cristal e tomei um gole lento e deliberado. Esperei até que seus gritos se reduzissem a respirações ofegantes e pesadas. Só então falei. Minha voz era baixa, desprovida de qualquer emoção, tão plana e calma quanto um lago parado. Eu nunca estava rindo de você, Ethan, eu disse, colocando o copo na mesa com um leve clique. Eu estava fazendo o meu trabalho, um trabalho que por sua própria natureza exigia sigilo absoluto. Desviei o olhar dele para o meu pai. Pela primeira vez, ele me olhou nos olhos. Você já me perguntou sobre os detalhes do meu trabalho, pai? Perguntei, com a voz ainda baixa, ainda controlada. Ou você simplesmente presumiu que era burocracia porque não envolvia uma arma? Virei-me para minha mãe, que agora chorava silenciosamente em um lenço. Mãe, você já me perguntou se eu estava feliz com a minha carreira? Ou você só me perguntou quando eu ia me casar? Olhei para todos eles, o júri da minha infância. Eu não menti para ninguém. Simplesmente parei de tentar me explicar para pessoas que já tinham decidido que não iriam me ouvir. Minhas palavras pairaram no ar, um veredito final e condenatório. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. Meu pai, o indomável capitão David Reis, pareceu encolher diante dos meus olhos. Ele abaixou a cabeça e naquele momento, pela primeira vez na minha vida, pareceu velho. Parecia derrotado. Nesse momento, o toque agudo e distinto do meu telefone via satélite criptografado cortou o silêncio. Era um som que significava apenas uma coisa: o dever me chama. Olhei para a tela e depois para os restos destroçados da minha família. Preciso atender, disse eu, com a voz firme e profissional novamente. É uma ligação que não posso perder. Virei-me e caminhei em direção à porta, meus saltos estalando suavemente no chão polido. Parei com a mão na maçaneta, de costas para eles. Deixei que um último e pequeno pedaço do meu antigo eu falasse. Eu te amo, eu disse, as palavras soando estranhas, mas necessárias. Mas nunca mais serei rejeitada por você. Se vamos ter um relacionamento de hoje em diante, será um que comece com respeito. Respeito de verdade. Deixei as palavras pairarem no ar por um momento, um último e inegociável termo de rendição. Pense nisso. Então saí do quarto, fechando a porta suavemente atrás de mim, deixando-os sozinhos no silêncio ecoante da verdade. 6 meses se passaram. 6 meses de passos cuidadosos e hesitantes em um mapa recém-desenhado. Meu ultimato na cerimônia não era uma linha de chegada. Era um ponto de partida para um tipo diferente de relacionamento, um que eu não tinha certeza se minha família era capaz de administrar. Entrei na sala de estar dos meus pais em uma tarde tranquila de domingo. A primeira coisa que notei foi algo novo na parede do fundo. Era uma linda vitrine com fachada de vidro, feita de cerejeira escura. Meu pai estava lá, com um pano macio na mão, polindo cuidadosamente o vidro. Suas medalhas e as do meu avô estavam dispostas com bom gosto nas prateleiras inferiores. Mas no centro, na prateleira principal, na altura dos olhos, estava minha medalha de serviço distinto da Marinha, ladeada por uma fotografia emoldurada de alta resolução minha no palco em Anápolis, com o general Miller prendendo a medalha ao meu uniforme. Minha mãe veio da cozinha, carregando um prato de seus clássicos biscoitos de chocolate, ainda quentinhos do forno. Ela sorriu para mim, um sorriso sincero que chegava até seus olhos. Seu pai construiu isso no mês passado, disse ela suavemente. Ele disse que foi a primeira vez que a vitrine da família Reis contou toda a história do serviço, não a história dos homens, não uma história de combate versus apoio, apenas o serviço. Foi uma pequena mudança na formulação, uma mudança sutil na narrativa familiar, mas pareceu tão significativa quanto a mudança de um continente. Naquela noite, o jantar foi diferente. O ar estava mais leve. O espetáculo habitual desaparecera. Não havia histórias de guerra exageradas, nem bravatas. Em vez disso, meu pai, depois de pigarrear, olhou para mim do outro lado da mesa de jantar. Sofia, começou ele, testando o nome, quais são os maiores desafios que você enfrenta com a gestão de pessoal no Pentágono? Com tantos civis e oficiais de alto escalão, a política deve ser complexa. Era uma pergunta real, uma pergunta nascida de uma curiosidade genuína. Mais tarde,
Ethan falou sobre um novo protocolo de análise de risco que estava implementando em sua nave. É engraçado, disse ele, sem me olhar diretamente nos olhos. Alguns dos princípios, sinto como se os tivesse aprendido em algum lugar. Ele me lançou um olhar rápido, com um sorriso tímido, quase envergonhado, nos lábios. Era sua maneira de reconhecer meu mundo, de admitir seu valor sem ter que dizer as palavras diretamente. Então minha mãe ergueu sua taça de vinho. Um brinde, disse ela com a voz clara e firme, não aos homens da família, mas à força e à inteligência de todos os filhos de reis, em todas as suas formas. Todos brindamos. A tensão opressiva e competitiva que definia todas as refeições em família das quais eu me lembrava havia desaparecido, substituída por um calor silencioso, frágil, mas muito real. Depois do jantar, Ethan e eu nos encontramos no velho balanço de madeira na varanda dos fundos, um lugar onde passamos inúmeras noites de verão na infância. Por um longo tempo, apenas ficamos sentados em um silêncio confortável, ouvindo o canto dos grilos. Foi ele quem falou primeiro, com a voz baixa e desprovida da arrogância habitual. Desculpe, Sofia, disse ele, com os olhos fixos na linha escura das árvores na beira do quintal. A maneira como te tratei, as coisas que disse sobre o seu trabalho, nunca foi sobre você. Foi sobre mim. Ele respirou fundo, trêmulo. Eu precisava ser o herói. Precisava sentir que estava correspondendo às expectativas do meu pai, ao nome da família. Eu estava tão inseguro que não suportava ver você encontrar seu próprio caminho, um caminho que eu não entendia. Sua confissão foi um bálsamo, um remédio curativo para uma ferida que eu nem sabia que ainda sangrava. Senti um sorriso sincero, genuíno e espontâneo se espalhar pelo meu rosto. Obrigada por dizer isso, Ethan, eu disse suavemente. Olhei para o quintal, para os vagalumes começando a piscar no crepúsculo. Por muito tempo, pensei que precisava da aprovação desta família para me sentir completa. Achei que meu valor era algo que todos vocês tinham que me dar. Coloquei a mão sobre o meu coração. Mas todos esses anos de incompreensão me ensinaram algo mais importante. Meu valor não é determinado por ninguém. Ele está aqui. Sempre esteve. Olhei para ele. Ter vocês finalmente vendo isso é um presente maravilhoso, mas não é mais um pré-requisito. Ethan assentiu lentamente com uma expressão de profunda compreensão no rosto. Tenho muito orgulho de ser seu irmão, Sofia. E pela primeira vez eu pude dizer isso com toda a minha alma. Tenho orgulho de ser sua irmã. A paz que senti naquele momento não foi uma vitória. Foi algo melhor. Foi aceitação. Foi um amanhecer que eu havia criado para mim. A jornada da almirante Sofia Reis é um poderoso lembrete de que nosso verdadeiro valor nunca é determinado pelos outros. Talvez a história dela tenha trazido à sua mente um momento da sua vida, uma ocasião em que você teve que traçar um limite ou quando percebeu que sua paz de espírito era inegociável. Acreditamos que esses momentos merecem ser homenageados. Se você já se sentiu como Sofia, conte para a gente nos comentários abaixo. Para mais histórias que empoderam e validam, assine o Chosen Revende, onde uma nova história está sempre esperando para honrar a sua. Sua experiência importa aqui.